Bom, dando seguimento, então, ao nosso evento, eu agora vou fazer o agradecimento às autoridades aqui presentes e logo após a gente prossegue aí com o protocolo. Gostaria de agradecer, então, a presença da advogada Luciana Pires, do defensor público José Roberto Melo Porto, a advogada Lilian Nunes, o jornalista Alan Frutuoso, o Tiago Gagliasso e sua esposa Maiara Porto, o deputado estadual Márcio Gualberto, a Juliene Salviano e Fernanda Mendes, o deputado estadual Felipe Soares, o desembargador Flávio Horta, o desembargador Fábio Dutra, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Fabiana Bentes, Zenóbio Fonseca, que está aqui representando o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, o deputado estadual Anderson Moraes, Marcelo Bartolucci, delegado da Polícia Federal, Rafael Domenech, Coronel Henrique, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o desembargador federal William Douglas, Fernando Albuquerque, secretário da Polícia Civil do Rio, a Carla Castro, Roberto, general Eduardo Pazuello, o tenente-coronel Evandro Leite, que está aqui representando o Clube da Aeronáutica, o general Eduardo Barbosa, general José Oliveira Souza, general Luiz Santos, ambos aqui do Clube Militar, e o Luiz Fernando Palmer, presidente do Clube Naval. Para tanto, eu gostaria de convidar agora o general Eduardo para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o João Daniel pela iniciativa desse evento. Tenho certeza que o Clube Militar professa das mesmas ideias do que eu poderia dizer, a totalidade dos presentes. O nosso clube completa no mês que vem 135 anos. Ele foi fundado em 1887. O nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que 2 anos depois, com a proclamação da República, que foi tratada nas dependências deste clube, não exatamente neste local, mas já nas dependências do Clube Militar, quando a proclamação da República foi efetivada, e o Marechal Deodoro, que era o presidente do clube, veio a ser o primeiro presidente da República do Brasil. Isso apenas para, de uma maneira bastante sucinta, falar da história do nosso clube, que tem, então, acompanhado a história republicana já nesses 135 anos. E o Clube Militar sempre se posicionou de uma forma bastante em prol dos interesses nacionais. Foram vários temas discutidos aqui no interior do clube, como esses temas que serão discutidos hoje neste fórum, mas a campanha do petróleo é nossa, que começou na década de 30, por exemplo, o próprio movimento de 64, quando nós tivemos a restauração da democracia no Brasil, apenas para exemplificar a campanha do pró-álcool, da presença do Brasil na Antártica, da energia nuclear, apenas para exemplificar alguns temas discutidos aqui nas dependências desse clube. Nós costumamos receber autoridades também a nível nacional, como desembargadores, ministros e outras autoridades para proferir palestras ao nosso público, ao nosso associado. E é uma satisfação muito grande, uma honra, atendendo a essa solicitação do João Daniel, recebê-los aqui neste sábado para esse primeiro fórum da Abrajuc. E eu queria, então, ao agradecer também, dizer que o clube, como eu já falei, professa desse mesmo pensamento. Nós sabemos que os integrantes dessa associação estão todos voltados a resolver os problemas nacionais, mas não os problemas desse progressismo que o pessoal conseguiu deturpar e que, na verdade, está transformando muito a sociedade brasileira, eu diria até que de uma forma improdutiva. Então, é uma satisfação tê-los aqui conosco
nessa jornada. Eu espero que o evento, eu tenho certeza que será acarreado de bastante sucesso, e fica, então, os nossos agradecimentos por poder ter cedido esse espaço para receber tão ilustres personalidades aqui, e as nossas autoridades aqui de todo o Brasil, basicamente, né, o nosso pessoal do Poder Judiciário, que tanto tem sido maltratado pelo que o Supremo Tribunal Federal tem feito, mas que eu tenho certeza que nas mãos de muitos dos senhores está a solução de vários desses problemas. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença, e que o evento seja acarreado de muito sucesso. Então, dando prosseguimento, tinha ficado combinado que a gente ia passar aqui o vídeo da doutora Ludmila Lins Grilo e do ministro Ives Gandra Filho. Só que a gente teve um problema aí no notebook, e a gente sobe hoje ainda os vídeos para o canal no YouTube. Quem quiser assistir é só acessar. Só fazer aqui já um pequeno aviso, a questão do almoço, né? Algumas pessoas perguntaram, não vai ser aqui no clube, mas no encerramento da segunda mesa, o doutor Alexandre Menberg, eu vou passar para ele depois o local do almoço, quando ele encerrar a segunda mesa, ele faz o convite para todo mundo estar lá com a gente. Agora a gente vai, então, para o discurso de abertura, logo após a composição da primeira mesa. Discurso de abertura, primeiro fórum da Abrajuc. Um bom dia a todos os presentes. Primeiramente, quero rogar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo para que nenhuma injustiça se cometa neste evento. Quero agradecer às queridas amigas Somane Cerruti, Carmen Elisa e André Cartacho, que têm figurado como conselho regente neste colegiado de presidência da Abrajuc, dando verdadeiro suporte e subsídio a este presidente. Agradeço a todos os diretores, secretários e conselheiros, o corpo da Abrajuc, que tem ombreado comigo nesta batalha chamada Guerra Cultural, da qual eu já declaro que somos vencedores. Agradeço a todas as autoridades presentes, já citadas nominalmente, que estão prestigiando e abrilhantando ainda mais o nosso evento. Agradeço a todos aqueles, do ramo jurídico ou não, que se interessaram e se fazem presentes, buscando o conhecimento do bom, do justo e do verdadeiramente belo. Agradeço de forma especial ao Hugo Mairink, um jovem de 17 anos que está presente entre nós. Sob as costas de quem repousa a esperança de todos nós em um renovo geracional, resgate de valores e retomada dos rumos morais da nossa nação. Conheci o Hugo junto de seus pais, Quinca e Jeane, também presentes, dois brasileiros excepcionais que carregam consigo a essência do que é ser uma família e do que é ser patriota. Os conheci em 2020, em uma manifestação na frente da Academia Militar das Agulhas Negras, Suntuosa Amã, na cidade de Resende. Na ocasião, pedíamos o fim das medidas autoritárias tomadas no bojo da crise sanitária instaurada em todo o mundo. De lá para cá, venho acompanhando os passos do Hugo. Não nos enganemos, mas é nas novas gerações que habita a mudança que desejamos no mundo. O querido professor Olavo de Carvalho dizia a seus alunos: prometam ser. E já na primeira aula do seu festejado curso online de filosofia, o famoso COF, ele nos incumbia a missão de escrever o nosso próprio necrológio. Documento este que sinaliza, ainda em vida, o tipo de homem que queremos ser. Quando iniciamos este projeto chamado Abrajuc, não imaginávamos que, em tão pouco tempo, alçaríamos voos tão altos. A Abrajuc já nasceu grande, deitada em berço esplêndido,
aqui mesmo, neste nobre salão do Clube Militar, sob os auspícios republicanos e as bênçãos das mãos de 2 sacerdotes, comprometidos com a mais bela tradição cristã ocidental. Portanto, nossa associação promete ser, fazer história, fazer escola e deixar legados. Enquanto integrantes de uma sociedade humana, residimos neste mundo, que é aparente e, ainda perene, se impõe em realidade, que muitas das vezes assolam nossa alma. Portanto, temos o dever de carregar a preciosa semente e lançá-la em terreno propício. Alguns acabam indo além e arando a terra. Outros irrigam, outros plantam, e muito tempo depois a colheita se torna real e perceptível. Eu disse em meu discurso de posse como presidente da Abrajuc e torno a repetir: a nossa associação é uma semente de tâmara que estamos plantando para as próximas gerações colherem. Tenhamos em mente que a guerra se tornará, a cada dia, muito mais obscura. Choraremos. Cristo disse: vós, na verdade, chorareis e vos lamentareis. Eis a sentença, é profética e infalível. Quantas vezes, até mesmo em nosso grupo de WhatsApp interno da Abrajuc, nos lamentamos e nos perguntamos qual a saída. Quantas vezes nos entristecemos com notícias tão desoladoras e pensamos se vale a pena continuar lutando, pois em Cristo somos e seremos mais que vencedores. Ainda no decorrer da divulgação do presente evento, tivemos a prova cabal disso. Uma magistrada de orientação progressista divulgou o nosso fórum em sua conta no Twitter, sob os dizeres: gente ruim e perigosa. Me deleito em saber que representamos perigo a essas pessoas. Me regozijo saber que representamos perigo aos diabólicos planos da esquerda e a todo o seu ativismo. Hoje teremos palestras sobre o querido professor Olavo de Carvalho e a sua filosofia. Filósofo este que foi e continuará sendo o profeta dos nossos tempos, visionário, o mestre de todos nós, nas palavras do professor Ives Gandra Martins. Ouviremos ainda sobre ativismo judicial, liberdade de expressão e sobre a ditadura sanitária, inaugurada em virtude da fraudemia, da pandemia. Serão temas de elevada importância e enriquecimento intelectual. Prezados, desejo a todos um excelente evento e encerro com as palavras do professor Olavo de Carvalho: não parar, não precipitar, não retroceder. E sabe quando nós vamos parar? Nunca. O meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe o Brasil. Eu gostaria de fazer um adendo aqui e apresentar o nosso querido coronel Cajueiro, da Polícia Militar do Rio, que está entre nós. Então, agora eu vou chamar para a composição a primeira mesa, na pessoa da sua presidente, a doutora Somaine Cerruti. Uma salva de palmas. Doutor Agripino. E o doutor Felipe Dantas. Para quem não conhece, a doutora Somaine Cerruti é a primeira vice-presidente da Abrajuc, promotora de justiça. Doutor Agripino, nosso diretor para o estado de Sergipe. Doutor Felipe Dantas, o presidente do Conselho Deliberativo, é procurador federal da Advocacia Geral da União. Então, vou passar a palavra para a doutora Somaine e me despeço de todos. Bom dia. Sem maiores delongas, que a gente já está com atraso, eu vou primeiro apresentar os componentes da nossa mesa. Dr. Felipe Dantas, à minha esquerda, tem 22 anos de experiência profissional nas áreas jurídicas,
de Investigação e Compliance. E desde janeiro de 2019 exerce o cargo de consultor jurídico da Controladoria Geral da União. Previamente no governo, exerceu os cargos de delegado de Polícia Civil, procurador federal da AGU, assessor parlamentar da Controladoria Geral da União e conselheiro do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No setor privado, trabalhou como diretor de compliance e atua como professor de compliance, gestão de risco, controles internos e investigações internas em programas de pós-graduação. O doutor Agripino Santos, ao meu lado direito, é doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe, procurador do Estado de Sergipe e conselheiro estadual da OAB naquele estado. Ex-assessor judiciário do Tribunal de Justiça de Alagoas, ex-procurador da Assembleia Legislativa de Pernambuco e autor do livro Tecnonatureza, Transhumanismo e Pós-Humanidade. Dado o adiantado da hora, eu passo diretamente a palavra ao doutor Agripino. Senhoras e senhores, meus caros confrades de Abrajuc, todos já foram homenageados, todos já foram saudados, então eu vou objetivar. Nós vamos iniciar aqui a mesa em homenagem ao professor Olavo de Carvalho, a mesa que recebe esse nome e que foi destacada pela ilustre magistrada como as pessoas ruins e perigosas, entendeu? Porque nossa foto foi homenageada por Sua Excelência nas suas redes sociais. Enfim, nós estabelecemos aqui uma divisão de trabalho para otimizar bem o tempo. Então, o tema da nossa mesa é da filosofia ao direito, tendo como norte o pensamento do professor Olavo de Carvalho. Então, dentro da nossa divisão de trabalho, eu vou iniciar falando um pouco sobre a filosofia do professor Olavo, encaminhando o pensamento do professor Olavo, a sua contribuição para o campo jurídico. O professor Felipe vai aprofundar com temas especificamente do campo do direito. Então, veja, a mente de Olavo de Carvalho foi uma mente muito singular, produziu uma obra absolutamente extensa, cujos frutos nós ainda vamos colher por muitos anos, vamos aprofundar por muito tempo. Então, não há nenhuma possibilidade, nesse espaço tão curto de tempo, de esgotar o pensamento do professor Olavo de Carvalho, nem é essa a nossa pretensão. Então, a gente procurou pontuar aqui alguns aspectos interessantes do pensamento dele, dentro do nosso objetivo, que é verificar como esse pensamento pode ser aproveitado para aperfeiçoar a nossa ciência do direito. Então, eu vou me aproveitar do fato desse auditório ser extremamente qualificado e vou enfim, condensar os escritos que eu tinha preparado aqui para nós ganharmos tempo. Então, senhores, vejam, o marxismo ele é uma ideologia eminentemente revolucionária. Então, o marxismo ele não se propõe a dialogar, não se propõe a participar de movimentos democráticos. O marxismo propõe uma ruptura civilizacional. É a substituição de um modelo de civilização por outro, mediante uma transformação abrupta. Não se está aqui falando de uma transição entre modelos, não. A ideia de revolução é uma ideia inerente à proposta marxista. Só que o próprio Marx nunca se preocupou muito em detalhar como essa revolução iria acontecer. Isso coube a Lenin. E Lenin apresentou um modelo para a implementação da revolução marxista. E esse modelo é um modelo baseado na violência. Então, pois Lenin, vamos estabelecer uma vanguarda comunista, um exército armado, e esse exército armado vai tomar o poder pelo uso da força, vai exterminar os seus inimigos, e quando eu falo exterminar, é no sentido literal da palavra. Vai matar seus inimigos, vai substituir pela elite comunista, que vai, assim, tomar o poder. E aqui é muito importante, até para compreender o pensamento do professor Olavo, que a gente entenda o que significa tomar o poder. Dentro da perspectiva marxista-leninista, tomar o poder é diferente de ganhar uma eleição. Tomar o poder é assumir o controle total do aparelho do Estado. Eu falo aparelho do Estado e todos os seus aparelhos ideológicos. Então, eu me refiro a tomar o poder assumindo o executivo, o legislativo, o judiciário e os aparelhos ideológicos do Estado, a escola, a universidade, as igrejas, as forças armadas,
para, assumindo esse controle total do Estado, do aparelho do Estado, promover a hegemonia. E o que seria hegemonia dentro dessa ideia, como o professor Olavo de Carvalho bem diferencia, poder é o controle do Estado, hegemonia é o controle da mente dos indivíduos, da mente das multidões, é controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem, como as pessoas vivenciam o mundo ao seu redor. E quando eu conseguir tomar o poder e de cima para baixo, verticalmente, pelo uso da força, implementar a hegemonia, eu terei conseguido instaurar o paraíso comunista, que é esse o objetivo do marxismo. Instaurar um paraíso onde todos se amam, onde tudo é de todos, todo mundo é feliz, todo mundo se gosta, só que, para fazer isso, tem um problema. Nós temos uma geração de pessoas formadas com uma cultura anterior e contrária. O que fazer com essa geração? Bom, nós vamos instaurar uma ditadura do proletariado e, durante o tempo que for necessário, nós vamos exterminar essa geração. Nós vamos promover um genocídio para que uma nova geração surja, nascida da ubris revolucionária, uma geração comunista, uma geração pura. Esse é o projeto Lenin. Esse é o modelo que foi implementado na Revolução Soviética, por exemplo, a tomada pela força. E é um modelo absolutamente fracassado. Todos os locais onde esse modelo foi implementado, ele fracassa em quase todos os aspectos. Quase todos. O comunismo ele só é exitoso em um ponto, no genocídio. Nessa parte de matar a geração que está presente, ele é extremamente exitoso. Onde quer que essa ideia tenha sido implementada ou tentado ser implementada, ela deixou atrás de si uma multidão de cadáveres. Nenhuma ideia humana matou mais do que o comunismo. Nenhuma. Somadas todas as tentativas de implementação do comunismo, foram milhares e milhares de seres humanos assassinados ou reduzidos à miséria absoluta. E isso, veja bem, chocou um jovem filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. Ele ficou chocado com essa quantidade enorme de pessoas que foram assassinadas e começou a pensar se não haveria outro caminho para implementar a Revolução Comunista sem haver necessidade de derramamento de sangue. Onde foi que ele imaginou isso? Nas prisões de Mussolini. Ele foi preso pelo regime fascista, ficou um bom tempo preso e lá escreveu os seus famosos Cadernos do Cárcere. São 33 cadernos, escreveu e, ao sair, implementou isso. Aliás, me permitam, meus confrades de Abrajuque, toda vez que um monstro desses é preso, ele acaba tendo ideias muito ruins dentro da cadeia. Veja, Hitler foi preso e saiu de lá com o Mein Kampf. O Antônio Gramsci foi preso e saiu de lá com os Cadernos do Cárcere. Recentemente, outro foi preso e saiu com a ideia de unificar a moeda da América Latina, acabar com o teto de gastos. Enfim, essas pessoas, uma vez presas, a história recomenda que elas não sejam soltas, porque quando elas saem piores e com ideias, tem tempo para pensar, entendeu? E só pensam maldades. Enfim, então Gramsci, ele sai com esses cadernos do cárcere com uma ideia, olha, vamos inverter o método. Ao invés de nós tomarmos o poder, controlarmos o Estado, e a partir do controle do Estado, a gente obter a hegemonia da sociedade, vamos inverter esse caminho. A gente obtém a hegemonia primeiro, a gente muda as mentes, controla as emoções, os sentimentos das pessoas e depois toma o poder. Ou seja, a ideia de Gramsci era, vamos fazer com que as pessoas se tornem comunistas mesmo antes da gente implantar o comunismo. E antes mesmo de que elas percebam que são comunistas. Elas não vão sequer perceber que são comunistas. E como é que nós vamos fazer isso? Promovendo a chamada revolução cultural. O professor Olavo chamava de marxismo cultural. Tão criticada essa expressão, mas bem interessante. Então, vamos promover a revolução cultural. Então, como é que se dá isso? Nós vamos ocupar todos os espaços intelectuais de formação de opinião. Mas vamos fazer isso com calma, gradativamente.
é um professor aqui, um apresentador de televisão ali, um jornalista de bancada acolá, e nós vamos, aos poucos, introduzindo os pensamentos, as ideias, os princípios da Revolução Comunista, sem dizer que estamos fazendo isso. Vamos alterar os princípios, os valores, a estrutura da sociedade, como as pessoas sentem, como as pessoas se compreendem e vivenciam, mudando os seus costumes, os seus valores, através daquilo que o professor Olavo chama de os intelectuais. Então, observe bem, na percepção de Olavo, intelectual deve ser compreendido de uma forma bem elástica. Intelectual é qualquer pessoa que esteja numa posição capaz de formar uma mente. Então, intelectual é um professor da universidade, mas intelectual também é um jogador de futebol, também é um apresentador de televisão, também é uma cantora de funk, também é um blogueiro. Enfim, qualquer pessoa que consiga dominar, controlar a mente das multidões é considerado intelectual. Ele usa a expressão intelectual de modo elástico, ele usa essa expressão intelectual compreendido de uma maneira elástica. Então, essas pessoas são o exército gramsciano. Então, enquanto o exército de Lenin era a vanguarda comunista armada, queria tomar o poder pela violência, o exército gramsciano são essas pessoas que vão alterar os valores da sociedade gradativamente, é um gotejar. Eles vão gotejando o veneno aos poucos, para que as pessoas comecem a normalizar comportamentos que são absolutamente irracionais. Então, o professor Olavo diz, com o passar do tempo, as ideias mais estapafúrdias passam a ser recebidas como se fosse alta cultura. E nós vamos anestesiando, surge um vocabulário novo, surge uma compreensão nova da realidade. E veja bem, e aqui nesse ponto, gente, é muito importante para que a gente compreenda essa contribuição do professor Olavo, para entender como é que o nosso ordenamento jurídico, o nosso cenário jurídico chegou onde chegou. O professor Olavo diz o seguinte, além de ser uma ideologia revolucionária, o marxismo ele deve ser compreendido como uma cultura. Veja, essa compreensão é muito interessante, porque quando nós estudamos o marxismo, nós estudamos o marxismo numa perspectiva política, numa perspectiva sociológica, numa perspectiva econômica, claro, mas o professor Olavo ele destaca esse aspecto. Olha, o marxismo ele é uma cultura no sentido antropológico da expressão cultura. Ele é um complexo de princípios, normas, valores, sentimentos, mitos, narrativas. Ele é uma cultura. E, como cultura, o seu principal compromisso é com a autopreservação. A cultura ela quer se preservar, ela quer permanecer, ela quer ser transmitida. Então, para transmitir a cultura, tudo é válido, absolutamente tudo. Então, observe, como todos os subsistemas culturais estão submetidos a essa ideia de preservação da cultura geral comunista, dentro dessa lógica, ciência, religião, moral, são subconjuntos. Então, eu não posso pretender preservar um subconjunto cultural sacrificando a cultura como um todo. Então, argumentos lógicos, morais, científicos são inúteis, são destacados. O comunista, o marxista gramsciano, ele não se preocupa em mudar de opinião para outra completamente diferente, depois voltar à opinião anterior, defender duas opiniões que são contrárias entre si, atuar de forma ilógica, agir de forma imoral. Por quê? Porque tudo está justificado pelo objetivo supremo da manutenção da cultura geral comunista. Então, não se espantem se você observar um marxista gramsciano defendendo ideias que são absolutamente reais. Ele pode olhar para isso aqui e dizer, isto aqui é uma bola de fogo. E ele vai dizer que é uma bola de fogo com a mais absoluta convicção, olhando no fundo do seu olho
e se indignando se você ousar dizer que isso aqui é um copo com água. Então, veja, isso que para uma pessoa normal não faz absolutamente nenhum sentido, para quem está dentro dessa proposta gramsciana, faz todo sentido. Porque se eu preciso negar a realidade, se eu preciso negar a verdade objetiva para preservar a cultura, que é o todo, nesse caso, o marxismo, eu devo fazê-lo sem absolutamente nenhum pudor. Nenhum pudor. Então, a linguagem se torna a verdadeira arma do marxismo cultural. A linguagem é utilizada como forma de você alterar, destruir e eliminar por completo a verdade objetiva. Ou seja, eu renuncio à ideia de verdade objetiva. Vejam, senhoras e senhores, a verdade é um processo. A gente já aprendeu isso com Karl Popper, de que a verdade ela é um processo, aquilo que Popper chamou de falseamento. Então, a verdade é uma aproximação, mas a verdade objetiva existe enquanto horizonte. Eu tenho que me direcionar para ela. Eu não posso renunciar à verdade objetiva, porque senão eu estou renunciando, na verdade, à própria ideia de razão. Se eu renuncio ao horizonte da verdade objetiva, tudo vale, tudo é possível. Qualquer afirmação se sustenta. É exatamente isso que nós temos dentro da proposta gramsciana, a ideia do relativismo cultural absoluto. Então, tudo é verdadeiro, tudo é bom, tudo é belo, desde que alguém sinta assim. Ou seja, a verdade objetiva é substituída por um relativismo subjetivo absoluto, aquilo que Gramsci chamaria de historicismo absoluto. Eu defino o que é a verdade. Então, se eu olho no espelho e eu me percebo um guaxinim, você tem que me tratar como um guaxinim, porque é assim que eu me sinto. Mas eu não sou um guaxinim, a verdade objetiva não interessa. Interessa como eu me sinto. Interessa o que eu penso, o que eu estou vivenciando para mim. O que você vê com base nos dados objetiva é irrelevante. Então, veja, quando você utiliza isso como arma de persuasão, você já ganhou o debate. Nós falávamos isso aqui nos momentos iniciais, antes de começarmos o nosso evento, que a linguagem se torna uma arma. Então, quem domina a linguagem, quem domina o vocabulário, já ganhou a guerra antes da guerra começar. Porque se eu aceitar o vocabulário do outro, acabou, não tenho como ganhar um diálogo, um argumento, se quem definiu o conteúdo dos conceitos foi o meu adversário. E definiu isso de uma forma subjetiva. Eu dou esse exemplo sempre. Eu sou recorrentemente chamado de extrema-direita. Pino, você é um extremista. É melhor do que gente ruim. E perigosa. E perigosa. Você é um extremista. Então, veja, aí é que está. Prestem atenção no cuidado que a gente deve ter nessa batalha cultural. Se uma pessoa me chama de extrema-direita e eu respondo a ela que não sou, eu já perdi a batalha. Porque eu estou dialogando dentro do conceito que ela tem de extrema-direita. Então eu já perdi. Mesmo que eu consiga convencer alguém que eu não sou de extrema-direita, eu já perdi, porque eu não sou de extrema-direita nos termos que ele colocou, que não são os termos postos pela ciência política. Então, veja, o principal cuidado que nós devemos ter para preservar as raízes da civilização ocidental, que tanto nos é cara, é lutar no campo dos conceitos, é não aceitar a subversão dos conceitos. Quando me chamam de extrema-direita, eu sempre pergunto, meu amigo, o que é que o senhor entende como extrema-direita? É o que está nos livros? É o que foi construído ao longo dos séculos de tradição de filosofia política? Porque, se for, eu não sou. Eu não me encaixo nesse conceito de extrema-direita, eu me encaixo no conceito de direita, muito mais próximo da minha personalidade. Agora, se você chama de extrema-direita uma pessoa que defende os valores da família, que é patriota, que defende a moral cristã, sim. Se isso para o senhor é extrema-direita, prazer em conhecer, eu sou extrema-direita. Então, esse cuidado, isso é um exemplo pueril, é um exemplo, mas esse cuidado nós temos que ter sempre,
porque a manipulação dos conceitos hoje está sendo levada a um nível que flerta com a esquizofrenia. Eu comentava logo cedo que eu li recentemente uma reportagem em que uma corte norte-americana, salvo engano, Nova York, está para decidir se um elefante é pessoa. Não é brincadeira. Se um elefante é pessoa, tem direitos da personalidade, em um estado que admite o aborto. Em um estado que admite o aborto, ou seja, um feto de 6, 7 meses, não é pessoa, é um agregado de células, mas um elefante é pessoa. Isso é esquizofrênico? Penso que sim, mas é o resultado desse marxismo cultural elevado à enésima potência. Então, o compromisso com a verdade objetiva, o compromisso com os conceitos, é um ponto fundamental dessa análise. O professor Olavo, ele dedicou a sua filosofia a isso, a compreender as razões da decadência moral e cultural do Ocidente. E ele identifica essas razões nesse trabalho dos intelectuais. Então, senhoras e senhores, no sentido elástico que o professor Olavo coloca, nós também somos intelectuais. Então, nós não podemos também cometer o mesmo erro dos intelectuais de esquerda. Qual é esse erro? Repetir ideias em relação às quais a gente não conhece as origens, não sabe o significado e apenas repete. O professor Olavo diz, é preciso conhecer a origem das suas ideias. E, a partir daí, aceitá-las ou refutá-las. Mas fazer isso de uma forma consciente, para compreender quem nós somos. Porque, como ele já disse, o professor e o nosso presidente repetiu aqui, é preciso ser. Não aparentar, é preciso ser. E para ser, você tem que compreender a origem das suas ideias. Trazendo aqui, já me encaminhando para o final, trazendo para o campo do Brasil, o professor Olavo analisa a intelectualidade de esquerda e ele faz o seguinte comentário. Veja, a intelectualidade de esquerda tentou o método Lenin. Tentou o método da revolução armada, a tomada de poder pela força. Eles tentaram, mas perderam. Perderam graças ao movimento contra-revolucionário de 1964, que impediu a instalação de uma ditadura comunista no Brasil, embora isso não conste nos nossos livros de história. E não consta nos nossos livros de história por causa do marxismo cultural. Uma vez que as humanidades, tanto nas escolas quanto nas universidades, foi apropriado, esse espaço foi apropriado pela esquerda gramsciana. Então, não se vê o movimento de 64 como um movimento contra-revolucionário, se vê como um golpe. Mas se você analisa o conceito de golpe de Estado e você coteja esse conceito que foi posto e está nos livros com o que aconteceu em 1964, você vai chegar a uma conclusão muito fácil de que não houve golpe de Estado em 1964. Mas isso não importa. Por quê? Porque para o gramscismo o que importa é a narrativa. Para usar uma linguagem mais moderna dos jovens, eu tenho 2 filhas ainda pequenas, o que importa é a lacração. Que os termos eles vão sendo atualizados com o tema, né? Então eu poderia falar lacração, como eu poderia falar gramscismo, mas para ser compreendido pela geração atual, eu falo isso, o importante é lacrar. Não importa se você estiver num evento, escrevendo um livro, ou até mesmo numa propaganda publicitária de um carro. Não interessa, você tem que lacrar o tempo todo, que é uma forma de você subverter a verdade. Parece uma piada, né? Parece uma brincadeira, é uma dancinha, mas vai aos poucos, até se normalizar. Até se normalizar. Então, o professor Olavo diz o seguinte, no caso da intelectualidade brasileira, a intelectualidade brasileira recebe essa gama de informações de forma irrefletida. Ela não conhece a origem das ideias que repete. E Olavo diz, há 2 tipos de intelectuais. Um intelectual mais orgânico, que ele compreende tudo isso que a gente está falando aqui, e ele está fazendo isso de forma consciente. Ele sabe que tudo que ele está dizendo é mentira, é uma distorção da realidade, ele sabe que é um mero subjetivismo, e ele faz consciente de que ele está tentando controlar as mentes, obter hegemonia para tomar o poder. Ele faz isso de forma consciente.
Esses são a minoria. Essa é a tropa de elite do gramscismo brasileiro. A maioria não. A maioria dos intelectuais de esquerda reproduz essas ideias sem ao menos ter consciência disso. Eles não sabem que estão sendo manipulados como instrumento para a promoção dessa revolução. Eles repetem ideias que não são deles, que eles não conhecem a origem e sequer se percebem comunistas. Se você for perguntar, o cidadão vai dizer, eu comunista nunca, não sou. A essa massa disforme de intelectuais que, ao mesmo tempo em que manipulam, são manipulados, o professor Olavo de Carvalho chamou de o imbecil coletivo. Então, o imbecil coletivo é esse conjunto, esse complexo, esse sistema de intelectuais, essa massa manipulada e manipuladora, que reproduz as ideias marxistas, reproduz o marxismo cultural, sem sequer ter consciência do que estão fazendo. E diz o professor Olavo, o nosso dever, o nosso inimigo é o imbecil coletivo. Tendo todo cuidado para que a gente não se torne uma espécie de imbecil coletivo de direita, que também não vai funcionar, não adianta nada, vamos ser manipulados por alguém. O que nós temos que fazer é ter uma consciência conservadora e eventos como esse aqui são fundamentais para isso. Como disse o nosso presidente, isso aqui é uma semente. Nós estamos plantando, cada um de nós vai voltar para os seus estados, vai voltar para os seus espaços de trabalho e vai multiplicar essas informações. E é assim que a gente vai conseguir vencer o imbecil coletivo. Já me encaminhando aqui para o final e trazendo isso para o direito, gente, o direito é um objeto cultural. Sabemos todos disso. Miguel Reale já nos ensinou isso há algum tempo. O direito é um objeto cultural. Então, se o direito faz parte da cultura, dentro do raciocínio marxista gramsciano, ele também tem que ser submetido ao objetivo geral de autopreservação da cultura marxista. Então, não importa lei, doutrina, jurisprudência, coerência, lógica, moral, ética, não importa nada. Eu decido da maneira que for mais importante, mais interessante para a implementação da revolução cultural que eu quero promover. Não importa que a minha decisão contrarie a lógica, não importa que a minha decisão contrarie princípios e teorias que são sedimentadas há séculos, como, por exemplo, a abolitio criminis. Não interessa. Não interessa que as minhas decisões, elas agridam a lógica das minhas próprias decisões anteriores. Irrelevante. O que importa é o objetivo final de promoção da hegemonia cultural que vai me permitir tomar o poder mais à frente. Então, o direito, senhoras e senhores, hoje nós chegamos numa situação triste em que o marxismo gramsciano, ele se infiltrou na mais alta corte de justiça do nosso país. Essa geração que chegou lá, ela chegou lá depois de 30 anos de formação uspiana e de outras faculdades que se integraram à esquerda, enquanto nós, da direita, os conservadores, ficamos assistindo tudo isso e eu fico me perguntando às vezes, como é que a gente deixou isso acontecer? Como foi que a gente deixou chegar a esse ponto? Entendeu? Se você for a qualquer faculdade de direito, eu faço esse desafio, faço isso porque eu já fiz e fiquei assustado. Eu não vou dar o resultado, não, das minhas pesquisas. Cada um aqui, eu vou deixar o prazer, como diz o cancioneiro popular, a dor e a delícia de chegar a essa conclusão. Pesquisem a bibliografia dos principais cursos de direito do Brasil. Só isso. Não precisa mais nada. Pesquise a bibliografia recomendada. Todo curso de direito está lá, a sua bibliografia recomendada. Pesquisem as bibliografias recomendadas dos cursos de mestrado e de doutorado em direito. Vocês vão se espantar. Vão se espantar com as presenças e com as ausências. Entendeu? Quando eu falei que viria participar de uma mesa em homenagem a Olavo de Carvalho para tratar sobre as contribuições de Olavo de Carvalho para a ciência jurídica, metade riu e metade me xingou. Então, veja, a metade que riu
eu considerei mais ofensivo do que a metade que me xingou. Porque a metade que me xingou ainda me deu um pouco de crédito. Ó. Mas o que riu diz que é ridículo, que não tem contribuição nenhuma. Mas é claro que tem. Porque quando nós defendermos o retorno da verdade objetiva também para as decisões judiciais, 90% dos problemas que nós estamos vivenciando hoje acabariam só com isso. Com um bom e velho bom senso, com a tradição, com o conhecimento que nós herdamos, aquilo que se chama de respeito aos mortos, ou seja, as tradições, as gerações que nos trouxeram até aqui. Então, veja, o cenário, e aqui eu já me encaminho para a minha conclusão, o cenário que nós temos hoje é esse. Um cenário em que nós dormimos durante 30, 40 anos e acordamos em um país que é completamente dominado. A palavra correta é essa, dominação de espaços, em que a juventude, as gerações vindouras, essa geração Felipe Neto, geração Anitta, absolutamente aliadas de tudo. E a responsabilidade disso é nossa. Mudar isso vai exigir da gente a mesma disciplina, a mesma paciência e a mesma força de vontade que eles tiveram. E eu parabenizo mais uma vez a Abrajuc pela iniciativa, porque são iniciativas como essa aqui que vão começar a virar esse jogo. Então eu agradeço mais uma vez a todos os presentes pela paciência que vocês tiverem em me ouvir. Muito obrigado. Obrigada, doutora Agripina. Excelente começo do nosso primeiro seminário. Realmente, nós fomos taxados de gente ruim e perigosa, e essa foi a mesa mais criticada, e era a mesa que tinha que começar. É a base de tudo que a gente vai falar durante o dia. Eu passo, então, agora a palavra ao Felipe. Obrigado, parabéns, doutor Agripino. E eu vou pegar alguns, fui anotando aqui sua brilhante apresentação e vou usar alguns pontos aqui como introdução da minha. Doutor Agripino falou por que nós devemos, enquanto juristas conservadores, estudar a obra do professor Olavo de Carvalho. E eu vou tentar dizer aqui como devemos fazer isso, né? Para os que não são ainda, para os que são juristas, mas ainda não são alunos e que queiram se interessem pela obra do professor. Tentei bolar aqui um roteiro de como começar a estudar a obra do professor Olavo de Carvalho sob um enfoque jurídico, né? Então, eu intitulei aqui a minha contribuição como investigação dos elementos justos-filosóficos no pensamento de Olavo de Carvalho, o desafio de estruturar as partes de um sistema. Então, nessa investigação, que é uma investigação racional, não é mediúnica, como os nossos detratores do Twitter quiseram nos imputar. Nessa investigação que é racional, eu vou usar os pontos que o doutor Agripino colocou como introdução, particularmente o ponto da verdade objetiva existe, que é aqui palavras do doutor Agripino, mas que o professor Olavo de Carvalho sempre repetia em diversas variações, tanto que ele, quando ele falava, quando ele tentava se situar na corrente da filosofia ocidental, ele se situava como um realista, ou seja, ele acreditava que a investigação da realidade é possível, para além de jogos conceituais de palavras, para além de meros psicologismos e para além de abstrações fáceis, né? Eu lembro que ontem e isso, o papel do jurista no desdobramento desse tipo de pensamento filosófico é essencial, porque nós lidamos com isso, né? Com palavras, né? Nós interpretamos palavras que estão expostas num texto normativo ou em precedentes, nós, enquanto advogados, argumentamos com palavras, e um juiz também ele decide com palavras. Ele pega esse argumento e ele tem que vocalizar esse discurso em um terceiro discurso. Então, essa parte da filosofia do professor é o que é essencial para nós compreendermos. Ontem fizemos uma prévia etílico-filosófica dos debates de hoje, com o pessoal de fora que viajou aqui para o Rio de Janeiro, nos encontramos no hotel e fomos jantar. E o doutor Antônio Moura está aqui, o doutor Ricardo Azedo, acho que não chegou ainda, mas vai palestrar à tarde, e falando da situação do direito, das questões regulatórias da pandemia,
O doutor Azedo não é jurista, é médico, cientista, doutor professor da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, médico. E ele comentando a pressão enorme que ele sofreu para não seguir certos protocolos de tratamento que ele, na experiência dele, na realidade dele, ele via como resolvia. O meu paciente não morre, eu faço isso aqui, meu paciente não morre. Do outro lado, do lado da mídia, do lado da academia, não, mas você não pode fazer isso porque não há comprovação científica. E, infelizmente, do nosso lado do jurídico, do nosso lado do sistema de justiça, uma pressão, uma perseguição de vários setores do nosso meio. Não, você não pode fazer, se você fizer, você vai ser punido. Se você fizer, você vai ter essa consequência, isso é ilegal, gastar dinheiro público nisso é um desperdício e assim por diante. E aí quando surgiu esse debate desses três pontos de vista, dessas três tensões, dessas três contradições, quer dizer, um profissional técnico, um médico, um artista de salvar vidas, né? A medicina é uma arte, né? Ele é um artífice do tratamento, da cura do corpo humano. Ele se viu impactado na sua arte por conta de um discurso cientificista, não digo nem científico, porque quem diz que o fato de não haver comprovação científica de algo significa que você não deve fazer algo, isso é mero cientificismo, não é um discurso científico, porque a ciência ela não chega a ser prescritiva de condutas, ela é descritiva, quer dizer, você não tem comprovação científica, só isso. Você tem uma ausência de conhecimento. Disso você não pode tirar uma recomendação para não ação. E do nosso lado jurídico, imputando consequências sancionatórias a isso. Então, quando as três áreas lá se viram, eu estava representando a área da ação do gasto público, por trabalhar na Controladoria da União e ter atuado numa medida provisória que tentou criar para os profissionais que lidassem com a pandemia uma certa isenção de responsabilidade, caso no futuro algo uma técnica que se prescrevesse, no futuro se comprovasse que não tinha, que não deu certo, mas a ideia era, não, vocês têm que tentar salvar vidas. Né? Essa era a ideia provisória que foi restringida seu alcance no Supremo Tribunal Federal e acabou não sendo convertida em lei. Então, nesse debate dessas tensões, eu lembrei de uma aula do professor Olavo que ele falava sobre a mágica moderna. E, antropologicamente, o que é mágica? Mágica na antropologia, eu vou usar o exemplo do copo, doutor Agripino. Eu balançar esse copo aqui e fazer chover. Isso é que é o pensamento mágico na antropologia. É a conexão entre efeitos macro-universais e efeitos micro. Então, eu faço isso aqui e chove. Né? Então, isso para o antropólogo é a definição do que é o pensamento mágico. Então, ou seja, eu associo duas coisas que não são relacionadas, mas na minha cabeça eu simbolizo que é relacionada. Vivemos isso nessa pandemia. Três coisas não relacionadas. A arte médica, com a proibição de se praticar a medicina com base em uma ausência de conhecimento científico, que foi o que aconteceu. Quer dizer, não é que havia prova que não funcionava, não havia prova que funcionava. Eu só não tinha conhecimento certo, fechado, porque os processos demoram, triplo cego, duplo cego, não sei o quê, 3 anos. Então, vamos esperar 3 anos. Então, e no terceiro grau, o direito. Então, quer dizer, pensamento mágico. Fizemos uma correlação de 3 coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não posso impedir o médico de agir por uma ausência de conhecimento e eu não posso gerar consequências jurídicas para isso. Então, os juristas teriam que conhecer isso. Os juristas teriam que ver para além do discurso simples e simplório que foi feito, cientificista e ativista, né, de que se eu não tiver conhecimento científico, eu não posso agir, e se eu agir, eu vou punir quem agiu. Conhecimento mágico puro, quer dizer, talvez se mais juristas brasileiros já conhecessem a obra do professor Olavo de Carvalho, esses erros não tivessem sido incididos. Né? E aí, prosseguindo aqui, como um jurista deveria estudar o professor Olavo de Carvalho, alguém que não era jurista, né? E que ele não tem uma obra específica não tem um livro sobre o direito, ele falou muito sobre o direito, mas de forma esparsa. Então, o nosso conhecimento, a nossa investigação jurídica da obra do professor Olavo de Carvalho, ela tem que ser uma investigação periférica. Né? Nós vamos nos acercando da obra
E aí, nisso, eu peço que vocês me acompanhem e imaginem a nossa investigação como círculos concêntricos, né? O círculo aí como uma imagem, já que nós estamos nos aproximando da periferia, estamos circundando o edifício filosófico do Olavo de Carvalho. Então, nesse círculo, eu peço que vocês me acompanhem nessa imagem, né? Então, o primeiro círculo, o círculo mais externo, é que ele não era jurista, né? Já dissemos isso, né? Ele não era um jurista. E isso, talvez, isso é um dado, eu não estou colocando como demérito, de forma alguma. Isso é um dado, ele não era jurista, então ele não se dedicou, ele não se debruçou especificamente sobre o direito, ele não quis escrever sobre o direito como o seu principal foco de preocupação, o que talvez tenha sido uma coisa até boa, porque eu vou ser um pouco, pedir que os juristas aqui evoquem aquela situação de o seu cunhado chegar para você com um problema jurídico. E você, rapaz, mas isso aí tem prescrição. Aí o seu cunhado, isso é uma injustiça, prescrição, não sei o que, e você, mas prescreveu, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, para o leigo, ele sente injustiça muito mais fácil que nós, juristas, porque nós já somos dessensibilizados pela técnica. O leigo, ele tem essa sensação de justiça mais aflorada, que para nós, às vezes, é um aspecto secundário, a gente resolve com a técnica, matou o processo, arquivei, puf, sem resolução de mérito, mais fácil, contou para a estatística, maravilha. Como ele não era jurista, ele se incomodava mais com alguns absurdos jurídicos do que talvez os próprios juristas. E do ponto de vista filosófico, talvez isso possa ser associado à tensão que ele sempre colocou em vários seus escritos entre o ser e o conhecer. Vejam, eu vou retomar o convite que o professor Agripino fez para olharmos as emendas dos cursos, das pós-graduações, etc., das obras que se leem. Quantas dessas obras realmente tentam dizer o que é o direito, investigar a realidade do que é o direito, e quantas elas são prescritivas, elas tentam vender uma ideia do que deveria ser o sistema jurídico, do que deveria ser o direito, e empurrar conceitos e valores que não são adequados a um povo por meio de uma obra jurídica, né? Então, essa tensão entre o ser e o conhecer, quer dizer, às vezes nós não sabemos o que é o direito, só sabemos o que é uma teoria jurídica. Também o conhecimento do professor Olavo, as investigações do professor Olavo podem ser úteis na tentativa de nós desmistificarmos essas situações. Então, esse foi o primeiro círculo, né? Ele não era jurista. O segundo círculo é um aspecto organizacional interno da obra dele. Olavo de Carvalho não foi um filósofo sistematizador. Ele não tinha uma ontologia, ele não tinha uma epistemologia completa, ele não tinha um sistema organizador da realidade, como tinha um Descartes, como tinha um Marx, né? Talvez pela sua vida de polemista, né? Ele era filósofo, mas também ele era um jornalista e um polemista. Foi assim que pelo menos que minha geração conheceu a obra dele, através das polêmicas, né? Tanto do Jornal do Comércio quanto do programa Throughout Speak. Então, nessa capacidade de polemista, ele nunca teve tempo de se dedicar a construir um edifício sistemático, e ele mesmo disse que essa não era a intenção dele, porque essa era das filosofias sistematizadas, de uma grande sistematização da realidade, já tinha morrido, porque tem certos aspectos da realidade que não são sistematizáveis. Por outro lado, por ele ter essa atividade, além da atividade de polemista, jornalista, ele tinha a atividade de filósofo, e nessa atividade de filósofo ele a exercia também como pedagogo, né, também como professor. Ele sim sistematizou certas coisas, ele sim organizou pelo menos um programa filosófico e classificou certas ideias para os seus fins pedagógicos, o que por si só, independentemente de quem é jurista ou não, foi uma grande contribuição para a historiografia da filosofia ocidental em língua portuguesa. É muito difícil você pegar um trabalho de um outro autor que tenha feito uma sistematização tão clara das histórias, da historiografia da filosofia do que ele, né? E aí, dentro desse segundo círculo, que é o círculo de que ele não era um filósofo não sistemático, vamos para o terceiro círculo, subimos para o terceiro círculo, que ele era um filósofo não sistemático, e, por não ser sistemático, ele atacou vários problemas distintos em vários tópicos.
E o tópico, um dos tópicos sobre os quais mais ele falou, que talvez também tivesse relação com a sua atividade de polemista, foi o tópico do Estado, da ciência política, da teoria do Estado. E o direito, em Olavo de Carvalho, aparece como um tópico, como algo mencionado no estudo desse subtópico, desse terceiro círculo, que é o círculo da teoria do Estado. Nesse círculo, pode haver alguma decepção do jurista, porque ele não tratou dos aspectos valorativos do direito, da justiça, ou de valores internos, ou de como o direito surge, ou das fontes do direito. Ele não fez uma historiografia jurídica, ou uma gênese do direito, como Hayek fez. Então, ele foca no direito a partir do Estado. Então, ele se interessa primeiro pelas relações de poder, e o direito como uma realidade social. É assim que ele o estuda. Ele não pega o direito nascendo na sua origem e se desenvolvendo e sendo posto. Então, ele pega o direito conforme dado pelo Estado. Não digo que ele não tivesse uma visão de valores. Não, veja, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que na metodologia dele, ele pegava, o direito aparece como subtópico do tópico teoria do Estado, né? E na teoria do Estado dele, novamente, as preocupações dele sempre foram muito mais de ordem descritiva do que prescritiva, né? Então, entre aspas, uma fala dele: o conceito nuclear da filosofia política é a elucidação da essência e das formas do poder. Ele fez uma fenomenologia do poder a partir da metodologia de Russell, que é uma coisa fantástica, uma coisa muito primorosa, que não se vê em autores estrangeiros. E dentro dessa fenomenologia do poder, ele identificou que a tipologia básica do poder é que todas as teorias políticas são arranjos particulares, dando maior ou menor intensidade e foco em 3 aspectos que todos nós passamos enquanto seres humanos: família, propriedade e autoridade. Vejam, os 3 aspectos com uma forte carga de representação jurídica também. Então, de certa forma, a teoria do Estado de Olavo, a forma como Olavo escolheu estudar o Estado, é quase como se fosse um prisma jurídico. Porque ele olha os arranjos familiares, que em toda a sociedade são sujeitos à regulação jurídica, ele olha a propriedade, que é regulação jurídica por excelência também, e ele olha a autoridade, que no seu aspecto de poder estatal também, em realidades constitucionais, também é altamente juridicizada, né? Faz parte do campo de preocupação jurídica. Então, eu ouso dizer isso, que o prisma de Olavo do Estado era o direito, ou pelo menos categorias jurídicas básicas, né? E aí, temos aqui, nesse terceiro ciclo, o posicionamento do direito dentro da teoria do Estado em Olavo, e aí podemos avançar para um quarto círculo, que é, dentro da sua atividade de polêmica e de crítica de questões sociais, a teoria da mentalidade revolucionária, no qual há 2 aspectos que também são eminentemente jurídicos. A inversão da percepção do tempo. O que é que ele dizia? Que as sociedades tradicionais, o passado era certo, era conhecido, e o futuro era incerto, era contingente. Quer dizer, o futuro somos nós que fazemos. Isso nas sociedades tradicionais. Na mentalidade esquerdista revolucionária, isso se inverte. O passado é o que eu quero que seja. Está lá Stalin recortando foto. Esses dias teve um documentário de uma operação de captura de terroristas durante o período revolucionário militar, em que o documentário atual retirou, por meio de computação gráfica, armas que estavam em posse dos terroristas. Isso está no Netflix. Uma mentira, está no Netflix. Como que se os terroristas que foram nessa operação de captura, eles não resistiram, foram mortos de forma sanguinolenta. Não, os caras estão armados. E o documentário retirou graficamente. E quando pegos no flagra, fizeram a mesma reação da bola de fogo e do copo d'água. Qual foi a resposta da diretora do documentário? Não, mas nós acreditamos que eles estivessem desarmados. E aí, por isso, justifica
eu usar de meio de computação gráfica para, num documentário, retirar essas armas das mãos dos terroristas. Então, vejam, o passado é o que eu quero fazer dele. Por quê? Porque o futuro é certo. O futuro é onde tudo é belo, como disse o doutor Agripino, tudo é maravilhoso, o novo homem marxista, comunista se concretiza tudo no futuro. E, tendo em vista essa visão do futuro, ocorre a segunda inversão da mentalidade revolucionária, que é a inversão da moralidade. Se o futuro é tudo que há de bom, eu posso fazer qualquer coisa no presente que eu estou justificado. Eu posso matar, posso roubar, posso mentir, porque o futuro justifica tudo. Moralidade não é direito, claro, mas é inegável que hoje, todos nós sabemos, todos nós nos deparamos com isso, que sob essa ideia do consequencialismo e do utilitarismo, quantas atrocidades não são cometidas em nome da justiça, ou de uma pretensa justiça, porque não, isso aqui vai realizar um compromisso constitucional de proteger um direito fundamental, e aí a lacração, né? A carga de emotividade no uso dos conceitos jurídicos, né? A narrativa emotiva que faz com que as pessoas se emocionem e queiram aquele objeto futuro, ela claramente tem uma representação dessa inversão revolucionária também, né? Esse foi o nosso quarto círculo, né? Então o Olavo ele sempre usou esses absurdos jurídicos como crítica, como parte do seu ferramental de crítica e de exemplos de captura do direito pelo movimento revolucionário. No quinto círculo de investigação possível, seria a proposta de usar uma metodologia do próprio Olavo, também mencionada pelo professor Agripino, que é a busca pela história das ideias. Então, é algo a se pensar, né, num trabalho de investigação jurídica, ou filosófica da obra de Olavo de Carvalho, qual é a história das ideias jurídicas dele? Né? Quem ele cita? Né? Há um dado biográfico, o pai dele era advogado, né, ele não fala muito sobre isso, mas eu também não vou falar, mas alguma influência deve ter tido, talvez. Mas ele cita autores como Miguel Reale, como Jelinek, como Wegelin, como Kant, batendo em Kant, nas concepções de Estado de Kant, e que permitem nos concluir que a visão dele do direito também era uma visão do direito enquanto realidade. Ele acreditava que o direito realmente existia no Estado, que não era uma mera ficção, e que causava efeitos, né? Em virtude do tempo, aí a gente poderia falar muito sobre Olavo e Reale, sobre Olavo e Wegelin, sobre... e aí eu retomo algo que eu falei no começo e que o doutor Agripino falou, quer dizer, quando se tem um conceito abstrato de direito, há uma grande tendência desse conceito ser abstrato ser maleável também. Então, quando você prima por uma realidade jurídica, por um realismo jurídico, você tenta, o intérprete, o aplicador do direito, o jurista, ele se preocupa em saber realmente qual é o direito do caso, daquele caso. Né? O que é que está escrito ali? Eu vou priorizar o texto? Né? Se eu não priorizar o texto, o que é que eu faço? Né? E nessas preocupações do direito como realidade do professor Olavo, alguns pontos destacam, que podemos enumerar. A ideia de Estado de Direito, por exemplo, ele é um norte, ele é uma dinâmica, quer dizer, o Estado ele deve tender a ser um Estado de Direito, ou seja, nós queremos ser governados por um governo que siga leis. Né? Mas só que se ele fazia essa extrapolação, se admitirmos, se tivermos uma fé muito cega no Estado de Direito, vamos também admitir que tudo passe a ser direito. E se o direito vem só do Estado, então o Estado pode controlar tudo. Né? Ele usa aquela frase, summa ius, summa iuria. Né? Então, o direito supremo é a justiça suprema. Quer dizer, um sistema jurídico perfeito e abrangente seria a maior das injustiças. Né? Sereis como deuses. Né? O direito estatal se substituiria a outras formas sociais de expressão do poder e deontologia. Né?
A gente passaria do rule of law ao rule of all. Né? Tudo tem regra. Tudo, e aí aqui ele usa um conceito de Miguel Reale também, que é o conceito de jurisfação. Jurisfação, quer dizer, a fabricação acelerada, inflacionada do direito. Quer dizer, num ponto que o ser humano, hoje em dia, alvo de todo tipo de regulação, né? Talvez essa cadeira aqui não, porque é uma cadeira mais antiga, mas quando eu falo disso nas minhas aulas, eu digo, eu uso a minha cadeira do escritório. Existe uma norma técnica para a cadeira do meu escritório, então eu estou sentando num negócio regulado. Eu não sei se é confortável, se não é, diz que é, né? Diz que é bom para o ombro, né? Mas é regulado. Então eu não tenho liberdade numa licitação para comprar essa cadeira aqui, eu tenho que comprar a cadeira da norma técnica. Né? E aí o ser humano cada vez menos, quer dizer, cada vez menos o ser humano age e cada vez mais o ser humano apenas se comporta. Ora, se pensarmos em um direito aplicado por anjos, ok, vamos ter um comportamento divino, mas não somos governados por anjos, né? Como diziam os federalistas, não me recordo qual. Não somos governados por anjos, somos governados por homens, e alguns dos homens que querem nos governar são muito mal intencionados. Então, a ferramenta de um Estado de Direito agigantado, com uma crença muito completa nas possibilidades e legitimidades regulatórias do Estado, ela automaticamente opera em detrimento da liberdade. Do quinto círculo, que é esse círculo de como o direito é visto como realidade pelo professor Olavo, passamos para um sexto círculo, que é a exposição de dois momentos em que ele se dedicou mais a falar do direito. Ele tem uma apostila, o que é o direito. É uma apostila que é complementar ao seu estudo sobre o Estado, sobre a teoria do Estado, sobre aquelas investigações fenomenológicas que ele fez sobre o Estado. E ele teve um debate também, um debate entre aspas, porque ele falou numa aula sobre Dworkin e sobre o ativismo judicial. O Lênio Streck fez um horrendo e muito desleal artigo no Consultor Jurídico, rebatendo alguns pontos, sem rebater, mas fazendo um ataque ad hominem ao professor, mas que os dois estão disponíveis na internet, os dois documentos são disponíveis, o Google pode facilmente direcionar vocês, e vale a pena retomá-los e leiam com esse prisma do direito como realidade. Quer dizer, no artigo de O que é o direito, ele usa a palavra garantia, o termo garantia, numa acepção não usual para nós juristas, né, que identificamos garantia como um contrato civil, como uma garantia de obrigação, mas ele usa num aspecto mais amplo, dizendo que um direito só é um direito se tiver uma garantia. O que é a garantia? É o poder que garante que o direito vai ser cumprido. Mais uma evidência do realismo jurídico dele, né? Outro ponto que ele fala é a estimulação contraditória a qual o direito às vezes nos submete. Como assim? De um lado, nós temos uma realidade objetiva. Não se pode conhecer todas as leis e todas as regras, todos os regulamentos, todas as portarias do INSS, ninguém pode conhecer isso, nem o governo conhece tudo isso. De outro lado, nós temos a obrigação, a regra jurídica, que diz que ninguém pode se escusar de cumprir a lei. Então temos um hiato. Né? Temos um hiato. Se eu não posso conhecer a lei, é uma realidade, mas também aí o Estado diz, a lei diz que eu não posso alegar que eu não a conheço. Isso gera um hiato cognitivo, que tende a se concretizar numa hermenêutica que prioriza a interpretação sempre em benefício do Estado. É muito difícil num conflito desses, de normas, que o Estado diga, não, realmente, essa norma aqui que eu fiz não faz sentido, é obscura, não está publicada só um pedaço, mas eu vou aplicar a multa em você do mesmo jeito. Eu e Antônio vivemos isso constantemente na nossa AGU, né, Antônio? E aí, vamos para o sétimo círculo, que o sétimo círculo ele seria
um salto no abismo, né? A filosofia de Olavo ela para no sexto círculo, né? Ele morreu, né? Não existe mais e não vai mais escrever sobre nada, né? E aí o sétimo círculo é o nosso desafio, quer dizer, o que podemos utilizar da teoria dele, às vezes talvez de coisas que ele nem falou sobre o direito, mas o que podemos utilizar em prol de uma melhor justiça, né? E aí eu tenho uma opinião, eu trago aqui como exemplo a teoria dos 4 discursos, que é a maior inovação dele, eu considero, e outros estudiosos dele consideram a maior inovação filosófica dele, né? É inédita no mundo, quer dizer, ele, no livro Aristóteles e Nova Perspectiva, que Santo Tomás e Avicena teriam percebido uma unidade nas formas de discurso de Aristóteles, e ele vai lá e nesse livro ele a teoria, ele analisa, quer dizer, sintetiza não, ele pega a percepção do fenômeno e a analisa, né, constrói uma teoria derivada de Aristóteles com base nessa percepção. Grosso modo, não é o caso, a gente nem tem mais tempo, né, doutora Somaide, de me adentrar nessa teoria, mas eu vou só dizer por que eu acho que ela pode ser útil para o direito e deixar vocês com a pulga atrás na orelha, com a vontadezinha de estudar sobre isso. Qual é o principal problema do ativismo? Vamos ver aí, fazendo já um link com as aulas, com as palestras vindouras, né? Qual é o principal problema do ativismo, né? Podemos pensar em 2 problemas. Podemos pensar em operadores do direito mal intencionados, né, politizados, etc., né? Mas podemos ser sobre isso. Né? Eu não quero saber o que aquela pessoa, o que aquele jurista, se ele tem segundas intenções, se ele tem terceiras intenções. Eu quero ver o que ele está fazendo na prática. E na prática o que vemos é que o texto da lei, o que está posto, é constantemente ignorado, com base em princípios, né, amplíssimos, de aplicação não concreta, etc. E eu não gosto de falar nem na palavra ativismo judicial, porque eu acho que esse problema não é do judiciário nem dos juízes, é um problema da cultura jurídica. Se tem um juiz que decide de forma ativista, é porque teve um advogado que pediu de forma ativista. Um advogado que construiu uma tese jurídica que o juiz acreditou e que ele conseguiu encaixar no zeitgeist atual uma ideia de que um princípio não concreto, abstrato, etc., com uma ideia política por trás, de visualização de concretização desse princípio, de forma a proteger certos interesses, e que isso prevalece sobre a lei escrita. Então, o nosso principal problema é um problema de texto, né? É um problema de falta de referência textual, de dissipação do que a norma significa de fato e do que o texto está significando. E, para mim, a teoria dos 4 discursos ela consegue explicar parte desse fenômeno pelo seguinte: essa teoria diz que há vários tipos de discurso, sendo que o discurso analítico ele parte de premissas concretas e chega a conclusões certas. Ele é o discurso mais que produz mais certeza. E no ponto extremo, ele é o discurso mais crível, porque gera certeza. E no ponto extremo, nós temos o discurso poético, que é o discurso que tem menos credibilidade, mas que ainda assim ele comunica. Quer dizer, por meio da poesia, da arte, da literatura, da música, que eu comunico emoções, eu comunico sensações, né? E eu tenho para mim que, se aprofundarmos essa teoria, vamos chegar à conclusão de que os operadores do direito, os juristas ativistas, eles fazem um uso poético do direito, emotivo, lacrador, incerto, aberto, cabe qualquer coisa. Ele faz o uso poético de uma coisa que deveria ser tratada de forma analítica. A utilidade disso seria fazer com que demonstrar que, na prática, uma interpretação muito desvinculada do propósito do texto ela é uma interpretação de má qualidade, né? Talvez isso não cure os corações mais extremados, doutor Agripino, mas talvez convença os bem-intencionados que estão sendo ludibriados de que há um caminho, há uma forma correta de tratar o direito e há uma forma equivocada, né? E quero crer que estamos do lado correto,
Quero crer, não, tenho certeza que estamos do lado correto, filosoficamente, tenho certeza quase filosófica. E agradeço aí o tempo de vocês. Muito obrigado. Agradeço a todos, acho que foi um início muito promissor. A gente tem muito ainda que desvendar do que o Olavo de Carvalho nos deixou e que a gente pode recolocar nos eixos a nossa civilização que está andando a passos largos para o precipício. Eu gostaria de agradecer a todos e já chamar a próxima mesa. O mediador, o juiz Alexandre Mainberg, e as debatedoras Andréia Cartacho e Érica Figueiredo.